Ontem a gente falava da importância da gente travar um debate de alto nível, né? Que tem muita gente que é laranja seca. A gente falava pessoas que você espreme, espreme, espreme e não sai suco. E a importância de pessoas discutirem os verdadeiros problemas do Brasil, sem paixão, assim, apaixonado pelo Brasil, mas sem a paixão de querer que as suas ideias vinguem. E citava até o exemplo do Marcos Lisboa, pelo artigo que ele tinha escrito na Folha de São Paulo, que ele lembrou que o Brasil gasta muito, gasta mal, entre outras coisas, né? Cede aos grupos de pressão e não cuida de quem mais precisa, né? Não cuida de quem mais precisa. E quando a gente pega a pandemia, ela redesenhou a economia, ela mudou o jeito como as pessoas vivem, como elas passam o tempo, a forma de trabalho, de diversão, a noção de lazer, a noção de tempo mesmo. Quanto tempo dura uma hora, né? Uma hora pode durar uma barbaridade. A pandemia, ela também fez uma outra coisa, que ela reforçou essa desigualdade. Então, as pessoas que mais precisam, ficou muito claro quem são, mas muito claro. Porque é nos lugares onde as pessoas que mais precisam moram que a pandemia atacou mais forte. Então é como se fosse um corante que ao tocar num determinado tecido muda a cor daquele pedaço, muda a cor daquele bairro, muda a cor daquela porção da cidade, do estado, do país. Então ela reforçou a desigualdade social, ela deu cor à desigualdade social, que sempre existiu, que está aí firme, um fosso social entre centro e periferia, entre as porções mais ricas e as porções mais pobres da cidade. Tem um estudo da ONU dizendo que 15 milhões de pessoas vão ser jogadas na pobreza só no Brasil, né? Então tem no Brasil as pessoas que podem ficar em casa e as que têm que sair, desde o começo da pandemia, tinham que sair no primeiro dia, não é que na primeira semana, né? O Brasil do carro, o Brasil do transporte coletivo, né? O Brasil do quarto próprio, não só do carro próprio, mas do quarto próprio. E o Brasil de um cômodo só, o Brasil da banda larga e o Brasil sem banda alguma. E nesse Brasil da desigualdade, nesse Brasil que já tem um cômodo, não tem banda, etc. e tal, é que chega a Covid, né? Então você tem esse reforço nas regiões onde o ônibus é pior, a infraestrutura é pior, a segurança é pior, a saúde é pior, tem menos emprego. E aí vem uma mortalidade mais alta, um número maior de casos e uma mortalidade mais alta. Não é um vírus com preconceito, um vírus com preferência por aqueles que mais podem e uma vontade de atingir aqueles que menos favorecidos. Não é nada disso. Mas isso é a nossa política pública. Então a nossa política pública é mais perversa do que o vírus nesse sentido, porque ela faz escolhas. O vírus não faz a escolha. No país desenhado do jeito que ele está desenhado, vai o vírus e faz o serviço sujo que os políticos não fazem, mas eles montam a estrutura para que isso aconteça. É uma barbaridade, é uma agressão. E nesse cenário em que você tem pessoas expostas mais do que deveriam, que se a gente tivesse saneamento, se a gente tivesse uma política de moradia mais sustentável, se a gente tivesse iniciado mais tempo, se a gente não tivesse esse desperdício assombroso que a gente tem de recursos públicos, lembrando que no artigo do final de semana o Marcos Lisboa diz que a gente gasta 3 vezes mais com as políticas sociais e, no entanto, a gente não avançou tanto para a inclusão das pessoas como os países que gastam 1/3. Então nós somos ineficazes, nós somos ineficientes. Nesse ambiente, muita coisa está mudando, muita coisa vai mudar ainda, coisas tolas, né? Os restaurantes vão ser diferentes, o buffet que acabou com o PF, lá atrás tinha o PF no Brasil, aí surgiram os buffets com os quilos e tal, isso mudou completamente, e mudou e tudo muda e tal. Tem algumas coisas, no entanto, que não deveriam mudar, né?
E uma das coisas que não deveria mudar para que tudo pudesse mudar, né, no sentido de melhorar a cidade, é a civilidade, a relação entre as autoridades, a relação entre os governantes. E isso a gente entra semana, sai semana, a gente festeja no máximo 1, 2, 3 dias de calmaria para daí vir alguém aparecer para falar uma barbaridade, uma coisa inimaginável. E é incrível como a gente vai subindo a régua ou baixando a régua do inimaginável. Cada vez mais inimaginável. E se você tem um ambiente em que as pessoas dizem coisas inimagináveis, a razoabilidade vai embora. Quer dizer, eu apresentei aqui elementos de um quadro em que os governantes brasileiros trabalham contra a sociedade, principalmente contra quem mais precisa. E isso é um fato. Ao não trabalhar a favor, para incluí-los, eles estão trabalhando para que se perpetue um quadro de manutenção das desigualdades sociais. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Por mais que se enganem, por mais que digam que façam políticas públicas, inclusivas, etc., a gente não tem uma conquista, não tem número que mostre isso. O que mostra aumentou o número de pessoas precisando de moradia e a gente construiu casa e nada mudou. E se os governantes não conseguem se organizar, não conseguem sequer discutir de forma civilizada, como é que a gente vai conseguir sentar para falar em projeto nacional, como dizem alguns, falta um projeto nacional, o Brasil deveria ter um projeto nacional, a gente não consegue ter um projeto de convivência dos governantes. Então, no final de semana, a gente viu a cena absurda de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, dizendo que o Ministério da Saúde e os militares apoiam, são coniventes, etc., porque tem o ministro interino e porque tem alguns militares lá dentro, praticam um genocídio ao qualificar a política de combate à Covid-19. Genocídio. Nós tratamos disso aqui. Genocídio é você exterminar um povo por ele ser aquele, por ele representar aquele grupo social, né? Genocídio é o que os nazistas fizeram na Segunda Guerra. Isso é genocídio. Genocídio a gente viu em Ruanda. Genocídio. Ele falou em genocídio. Os militares se insurgiram, se reagiram, soltaram uma nota dizendo que não tem o menor cabimento, inclusive explicando o que é genocídio. E a barbaridade dita pelo Gilmar, ela é uma barbaridade pelo conteúdo, né? Por mais que a gente possa dizer, e dá para dizer, que o governo do presidente Bolsonaro na área da saúde está indo mal no combate à Covid-19, porque ele faz a propaganda errada, né? Ele, presidente, não é um bom exemplo, ele defende o uso de medicamentos, não usa máscara, porque quer, queria, tanto insistiu que conseguiu fazer com que o Ministério da Saúde criasse um protocolo para poder difundir o remédio que ele, médico, né, formadíssimo, resolveu que funcionaria. Uma série de equívocos do Ministério da Saúde. O manuseio da informação, que depois eles corrigiram, mas durante um tempo tentaram brincar com os dados. O fato é que é uma barbaridade pelo conteúdo, porque apesar da gente poder fazer 1000 críticas, não dá para dizer que o presidente Bolsonaro ou que o Ministério da Saúde pratica uma política de extermínio. Isso é um absurdo. Mas é também uma barbaridade pela autoria. Quer dizer, se eu falo algo sobre o desempenho do Flamengo, isso não tem a menor importância. Se o Milton Neves fala algo sobre o desempenho do Flamengo, os flamenguistas se incomodam, né? A equipe técnica, os dirigentes ouvem, porque é uma referência sobre o esporte. Se o técnico do Flamengo fala sobre o time do Flamengo, tem outra importância. Quando o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, se refere ao Ministério da Saúde e aos militares como praticantes, autores, gestores de uma política de extermínio de um povo, porque ele chamou de genocídio, pela autoria, ele está criando uma grande confusão institucional. Bem formado, inteligente, estudioso,
dos mais bem informados daquele tribunal, ele está cometendo um equívoco muito grande ao criar uma confusão institucional. Por que não se cala? Como perguntar o rei da Espanha para o Chaves. Por que não se cala, né? Por que não se calam? Então, a colaboração entre os governantes, a colaboração entre as autoridades, a manutenção de um Estado numa relação institucional de um bom padrão, ajuda a gente a poder combater os males do Brasil num nível alto. Quando vem um negócio desse, que é pura agressão, qual é a diferença entre isso e tudo que o presidente Bolsonaro falou, o general Augusto Heleno falou e outros tantos, e que foram tão criticados pelas palavras duras e impróprias desferidas contra o Supremo Tribunal Federal? Então, isso para dizer o seguinte: nós temos uma grande questão, que é uma questão social, que ela aparece de várias formas, e ela apareceu muito claramente da Covid, porque foram as principais vítimas. Essa questão social mostra claramente que existe um segmento da sociedade exposto e fragilizado, exposto e vulnerável, mais vulnerável. Essa camada precisa ser protegida, mas ela não constitui um povo no sentido de que existe uma política para exterminar esse segmento. Isso não faz o menor sentido. O que dá para dizer, e é preciso que a gente diga, todas as políticas públicas que o governo fizer, este governo, os governos estaduais, têm que ser voltadas justamente para essa parcela. Porque se não existe uma política de extermínio, e não existe uma política de extermínio, também não existe uma política de promoção que realmente seja eficiente, que realmente produza a mobilidade social. A gente já foi bom nisso no passado. Ultimamente tem sido um desastre. Então, nota 0 para o ministro Gilmar Mendes, nota 0 para as políticas públicas com tentativa de inclusão social, todas muito válidas, todas as bolsas, todos os auxílios, tudo que apareceu, mas a gente não está conseguindo mudar o cheiro da água. Ela continua com aquele cheiro podre lá, lembra da SEDAI do Rio de Janeiro. A situação não é boa, não é positiva. Agora, nota 0 de novo para o ministro, e precisamos ficar de olho justamente naquilo que mais importa, que é discutir os verdadeiros problemas nacionais e não ficar atacando uns aos outros, que não leva a gente a lugar nenhum.